Olá pessoal, aqui quem fala é o Matheus. A gente está aqui no curso de extensão da URGS e a aula de hoje vai ser sobre eletroscópios. Tá, então para que esses instrumentos servem? Como é que eles funcionam? Isso a gente vai ver na aula agora. Então, eles servem basicamente para a gente descobrir se um corpo ele está eletrizado ou não e como esse corpo está eletrizado. Então, ele vai ser responsável por identificar a eletrização desse corpo. Hoje, a gente tem dois tipos de eletroscópio: o eletroscópio de pêndulo e o eletroscópio de folha. Então, o primeiro eletroscópio que a gente vai trabalhar é o eletroscópio de pêndulo. Então, como que esse eletroscópio funciona? Basicamente, a gente vai ter um pêndulo simples, uma base normal, um fio bem fininho para a gente poder desconsiderar a massa dele, uma esfera de isopor. É importante que essa esfera ela seja leve o suficiente, porque a força de interação entre esses corpos eletrizados ela não é muito grande. Então, para a gente poder identificar essa força, se for de atração ou repulsão, é importante que essa esfera seja leve, para que ela possa ir e vir, sem nenhum problema, dependendo da força. E essa esfera ela tem que ser revestida com algum material condutor. Vamos ver agora então como é que funciona na prática esse pêndulo. Bom, então se a gente trouxer um corpo eletrizado positivamente perto do pêndulo neutro, que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, por pelo processo de indução vai haver uma polarização nesse corpo. O corpo vai dividir e vai ter uma maior concentração de elétrons nessa beiradinha e uma menor concentração de elétrons nessa beiradinha. Porém, esse corpo ele ainda continua neutro, mas ele está polarizado. Então, quando a gente traz um corpo positivamente carregado perto de um corpo neutro, ele é atraído. O mesmo vai ocorrer se a gente trouxer um corpo negativamente carregado perto de um corpo neutro. O corpo também vai ser atraído, o corpo neutro também vai ser atraído. Ele vai continuar neutro, só que polarizado. Vamos dar uma olhadinha agora então em como seria se o corpo do pêndulo, a esfera do pêndulo, tivesse carregada, não tivesse neutra. Então aqui a gente tem o exemplo que a gente aproxima um corpo carregado positivamente de um corpo também carregado positivamente. O pêndulo também está carregado positivamente. A esfera do pêndulo também está carregada positivamente. Então a gente viu que dois corpos carregados positivamente ou negativamente, contanto que eles estejam carregados da mesma forma, com o mesmo sinal, vão se repelir. No caso, um corpo carregado positivamente com um corpo carregado positivamente do pêndulo, ele vai se repelir. Então, o pêndulo vai se afastar desse corpo. O mesmo vai ocorrer se a gente aproximar um corpo carregado negativamente. O pêndulo carregado negativamente vai se afastar. Então, corpos com cargas de mesmo sinal se repelem. E isso é demonstrado pela força que está sendo feita no pêndulo, no fio do pêndulo. O pêndulo é empurrado e não atraído. E o que vai ocorrer então se os corpos tiverem cargas contrárias? Positivo com negativo, negativo com positivo. Se eles estiverem carregados positivamente ou carregados negativamente. Então, cargas contrárias. Caso a gente aproxime um corpo carregado positivamente, com falta de elétrons, de um corpo carregado negativamente, com excesso de elétrons, eles vão se atrair. A falta
com excesso vai acabar se atraindo. Então, o pêndulo ele vai se aproximar desse corpo aproximado. O mesmo vai ocorrer se inverter esses sinais. Se a gente trouxer um corpo carregado negativamente com excesso de elétrons, de um pêndulo carregado positivamente com falta de elétrons, eles vão querer se atrair. Então, o pêndulo vai se aproximar desse corpo. Agora, a gente vai ver um videozinho de um experimento que a Prof. Magali fez. Então, eu acredito que vai ficar mais claro, através da experimentação, o que eu quero dizer. Bom, então aqui a gente tem um vídeo da Prof. Magali realizando o experimento. Então, ela começa a tritar um cano de PVC e a esfera do pêndulo ela não está carregada. Então, ela vai aproximar um corpo carregado, que seria o cano de PVC, de uma esfera neutra, um corpo neutro. Então, a gente vai ver o que acontece. Então, ela aproxima a esfera, perdão, ela aproxima o cano da esfera e a esfera é atraída e ela encosta e a esfera chega a encostar no cano. Nesse momento, tem um processo de contato. Esse contato vai ter vão passar elétrons do cano de PVC para a bolinha, para a esfera, fazendo com que esses dois corpos fiquem carregados com o mesmo sinal. Então, tu pode ver que agora quando ela aproxima o cano, eles se repelem. Não ficou tão claro de enxergar porque a bolinha ela entrou no movimento pendular, então ela vai e volta. Mas depois que é encostado a esferinha no cano, tem o processo de contato, essas cargas passam do cano de PVC para a esferinha e essas cargas, no caso, os elétrons, e elas ficam com dois corpos carregados com o mesmo sinal e por isso eles se repelem. Nessa parte aqui, a Prof. Magali ela vai trazer o mesmo experimento, os mesmos pêndulos, mas mostrando como funciona para cada esfera de cada material. Papel laminado e o outro com tinta metálica. Os comportamentos são semelhantes, mas não são exatamente iguais. O que a gente vê é atração e ou repulsão, dependendo da interação que acontece com o bastão. Vamos agora então para o eletroscópio de folha. Ele é um pouquinho diferente do eletroscópio de pêndulo, porque ele tem um formato totalmente diferente. Então, basicamente, é um recipiente isolante, uma tampa também isolante, um fio condutor que passa por aqui, que passa por dentro desse isolante. Aqui geralmente tem ou uma esfera ou uma chapinha metálica. E aqui embaixo a gente tem duas chapinhas metálicas, ou pode ser papel alumínio também, mas necessariamente tem que ser condutor. Então, como que isso funciona? Como que o eletroscópio de folha funciona? Então, quando a gente trouxer
um corpo carregado negativamente próximo do eletroscópio de folha neutro, vai haver uma polarização parecida com a do pêndulo. Então, como o corpo trazido aqui ele está carregado negativamente, vai haver uma menor concentração de elétrons na beirada da chapa metálica ou da esfera metálica do eletroscópio de folha, e os elétrons vão fluir pelo fio e vão se depositar nas duas chapinhas metálicas. E o fato deles estarem depositados nas duas chapinhas metálicas vai fazer com que tenha uma força de repulsão entre eles. Então essas chapinhas metálicas vão se distanciar. E isso vai ocorrer caso o eletroscópio de folha esteja neutro. Vamos ver agora caso o eletroscópio de folha esteja carregado. Aqui o eletroscópio de folha ele já está na situação em que tem aproximação, mas vamos pensar quando ele tivesse carregado sem esse corpo aqui. Então, estaria distribuído todas as cargas igualmente e não teria um acúmulo maior em alguma ponta. Então, quando a gente traz esse corpo carregado positivamente perto do eletroscópio, vai ter um acúmulo maior de elétrons na beirada da chapa metálica. Então, o que antes as folhinhas estavam mais ou menos nessa posição, mais ou menos na posição aqui, em que estava o eletroscópio, não antes, porque antes ele, nesse caso ele estava neutro, mas ele estaria mais ou menos nessa disposição, porque ele estava carregado, ele vai encolher essas chapinhas, porque os elétrons vão fluir pelo fio e vão se concentrar mais próximo do corpo carregado positivamente. Então, essas chapinhas metálicas vão fechar. Bom, então, se a gente mudar o sinal desse corpo de fora, se a gente tiver um corpo carregado negativamente e um eletroscópio de folha carregado positivamente, a mesma coisa vai ocorrer. As chapinhas vão estar mais ou menos aqui, com a distribuição por igual dos elétrons, e ao aproximar o corpo, vai ter uma maior concentração de carga na parte de cima, vai ter uma maior concentração de elétrons na parte de cima. Isso vai fazer com que, de novo, as chapinhas fechem. Vamos dar uma olhadinha de novo, então, nos experimentos da Prof. Magali, porque daí eu tenho certeza que vai ficar mais claro isso do que mostrando nesses desenhos 2D, que não dá para ver direito. Então tá aqui o vídeo, eu vou deixar a Prof. Magali falando. Vamos observar agora a interação do bastão carregado com os eletroscópios de folha. Ó, aqui seria a segunda folha, e a segunda folha também tá por aqui, só que pela qualidade do vídeo não dá para ver direito, porque é uma folha fininha. No primeiro momento, ao aproximar, a gente vê o afastamento das folhas, que depois volta ao normal. Quando se realiza contato, os eletroscópios permanecem carregados e serão descarregados ao contato com a mão. Isso é eletrização por contato e eles ficam com cargas de mesmo sinal. Ao se fazer a aproximação sem contato e usando o aterramento com a mão, a gente induz carga de sinal contrário. Voltando aqui para os slides, então, na verdade, só para agradecer o tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão ou tiverem alguma dúvida em relação à aula mesmo, vocês deixem nos comentários do vídeo do YouTube, que daí eu respondo vocês. Então, muito obrigado por terem assistido e até a próxima aula.